Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer, então, a nossa quarta aula sobre o PsyBax. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um script que usa elementos de imagem dentro dos estímulos, né? Na verdade, o item experimental é uma frase que tem uma palavra que pode ser ambígua, né? Uma palavra que pode ter duas interpretações. Essa palavra está dentro de uma frase e depois o participante vai escolher qual das imagens que ele acredita que é a melhor interpretação para aquela frase, né, com aquela palavra ambígua. Esse experimento que eu vou mostrar para vocês hoje foi um experimento que foi de verdade aplicado, né, para a pesquisa da Graziele Soares, lá da UFRJ. E nós aqui da UFJF, né, ajudamos a Graziele com a montagem do script no PsyBax, né, então, e ela gentilmente nos permitiu, né, usar o script do trabalho dela como exemplo, tá? Então, vamos lá para o PsyBax. Vou abrir aqui a minha tela para acompanharmos a montagem. Bem, então aqui a gente... Deixa eu só conferir uma coisinha aqui. Bem, então aqui está a tela inicial, né? Nós queremos montar um experimento, então a gente vai entrar aqui no Form e aí vamos fazer o nosso login, né? A nossa conta do curso. Eu vou fazer o login. E aí nós temos aqui os nossos 3 experimentos, né? A gente já fez o experimento de leitura automonitorada na aula 2 com a Andressa, já fizemos o teste auditivo na aula 3 com a Júlia, e hoje vamos fazer o teste de imagens. Então, eu vou abrir aqui o meu experimento, ele já está prontinho, né? Já tem todos os elementos que eu preciso aqui nos resources, já tem o script, né? Mas eu vou fazer com vocês, vou passar passo a passo aqui do script para a gente ver os elementos novos, para a gente rever elementos que a gente já viu nos outros scripts, para reforçar, né, a função desses elementos e desses comandos, para que vocês tenham mais familiaridade, né, com o script. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, ó, cada elemento, né, e algumas vezes os comandos também, eles são feitos entre parênteses, né? Então, dentro, é como se aquele elemento, né, ele tivesse início, como não? Aquele elemento tem início num parênteses e fim num parênteses. Então, quando é esse o caso, né, um elemento que começa num parênteses e termina num parênteses, eu posso minimizá-lo com essa setinha aqui, olha, que está do lado do número da linha. Então, aqui eu minimizei o sequence, tá vendo? Que é um comando, né, do PsyBax, que vai dizer, dentro do script, para o programa, qual é a sequência de o que a gente chama de tela, né? Qual é a sequência de telas do nosso experimento, né? Desse experimento de imagens que a gente vai estudar hoje, a sequência de telas temos uma tela de boas-vindas, né? Depois temos 2 telas, tela 1 e tela 2. Na tela 1 a gente tem o termo de consentimento livre esclarecido. Na tela 2 a gente tem as instruções do experimento. Na tela 3 a gente tem o treino. Tem uma tela chamada treino, né, que é onde vai acontecer a familiarização do participante com o experimento, com a tarefa. Depois a gente tem uma tela 3, que é uma tela de aviso para o participante que o treino terminou e que vai, na sequência, começar o experimento para valer. E aí a gente tem a tela do experimento em si, né? E essa tela do experimento, ela vem acompanhada no sequence de um outro comando, que é o comando randomize.
esse comando é para que os elementos da tabela que vai compor essa tela de experiment, né, essa tela do experimento, os elementos, né, então as linhas, lembram, a gente já viu nas outras aulas, né, que quando a gente tem a tabela, cada linha é um item experimental, né, e o PCI-BEX faz isso, ele vai lá na tabela, ele busca aquela linha e traz para dentro do experimento como um item experimental. Então, quando a gente pede randomize, ele vai embaralhar a ordem das linhas dentro da tabela, para que o participante não veja os itens sempre numa mesma sequência, né? Depois a gente tem ainda dentro do sequence o comando send results, né, que é para registrar os resultados, registrar as ações do participante dentro do experimento, e uma tela de final, que é para você se despedir e comunicar ao seu participante que o experimento acabou, né? Então, a gente pode fazer isso, a gente pode minimizar, e aí a gente vê que aquele elemento está completo, porque ele começa num parênteses e termina em outro, né? Então, eu vou fazer isso com todos os elementos aqui, olha, para a gente poder checar se nossos elementos estão todos certinhos, começando e terminando em um parênteses. Muito bem, então aqui, olha, agora eu tenho todo o meu script condensado, né? Vamos conferir pelo sequence, olha. Então, esse new trial aqui, olha, é a nossa tela de boas-vindas, de welcome, ok? Então, todos os comandos que formam essa tela, eles estão dentro desse elemento que é o new trial. A gente vai começar por ele, então nós vamos analisar aqui todos os comandos que a gente tem dentro desse elemento que é a tela de início do experimento, ok? Então eu vou abrir de novo e eu vou manter essas outras fechadas. Mas só para a gente conferir, olha, o segundo new trial é a tela 1, né? O terceiro new trial aqui é a tela 2. Aí dentro da tela, depois da tela 2, a gente tem o treino. O treino está aqui, ó, dentro do template, né? Que é o comando para ler uma tabela. Depois a gente tem um outro new trial, que é a tela 3. E depois desse new trial, mais um template que é o experiment, né? Que é a nossa tabela do experimento para valer. E depois a gente tem uma nova tela, que é a tela final, né? Então a gente pode ver que isso é uma maneira de você checar se está... Um dos problemas, né, da linguagem de programação é que o esquecimento de um ponto, de uma vírgula ou de um parênteses atrapalha, né, na rodagem, né, do experimento. Então, essa condensação aqui é boa para a gente checar se está tudo, né, organizado corretamente. Eu vou deixar, então, os outros fechados e vou abrindo aos poucos. A gente vai começar aqui com o new trial da tela de boas-vindas, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é dar um nome para esse new trial, né? Para que esse nome possa entrar aqui no sequence. Então, o nome desse new trial é welcome, ok? E na sequência a gente tem um default test. O que é esse comando default test? Esse comando é para que você está dizendo para o programa, né, para o PCI-BEX, que todos os elementos textuais dentro desse new trial vão seguir esses comandos, essa configuração. Então, aqui, essa é a tela de boas-vindas, a gente tem um texto de boas-vindas, né, para o participante. Então, nós temos vários elementos textuais. Todos os elementos textuais vão ter uma fonte de tamanho 1.2 EM. E todos os elementos textuais vão ter o comando print, que é o comando de printar, digamos assim, né, de colocar aquele texto na tela, né?
Por que a gente faz isso? Para economizar, para que a gente não precise colocar o comando CSS e o comando print em cada um dos elementos new test separado. Então, a gente coloca default test, e aí ele já entende que todos os elementos de texto, que sejam do tipo new test, dentro daquele trial, dentro do trial welcome, vão ter essa configuração, ok? Então, a gente tem um new test, né, que acontece logo no início, né, da tela, escrito bem-vindo. Depois a gente tem um outro new test. Lembram que os elementos, eles têm que ser separados por vírgula, né, dentro do trial. Aí a gente tem um outro new test que vai nos explicar um pouquinho o que é o experimento, né? E aí a gente tem um terceiro new test, que é um comando, está pedindo para o participante preencher um campo com o seu nome completo, né? Na sequência desse new test, a gente tem um new test input, que é um elemento diferente. O new test input é um elemento de interface do participante com o experimento, né? Então, ele vai abrir uma caixa que vai permitir que o participante escreva naquela caixa, então que o participante tenha uma ação, né? Aí, como esse elemento é diferente do elemento test, para ele eu vou precisar repetir, né? Vou precisar definir a formatação e definir o comando print, né? Para que ele apareça na tela. Eu já vou falar desse comando wait aqui. Depois, na sequência, a gente tem mais um novo new test, que é mais um comando para o participante, né, pedindo para que ele escreva qual é o curso que ele faz na caixa. Então, assim, eu coloquei esse new test aqui para a gente só ter mais exemplos de que tipo de perguntas, né, que a gente pode fazer para o participante no início do experimento, nessa fase inicial. Essas perguntas vão depender da sua necessidade de pesquisa, né, do público que você precisa que você quer selecionar para participar da sua pesquisa, tá? Então, nesse caso aqui, interessava para a Graziele saber qual era o curso do participante. Então, ela colocou uma caixa, né, de texto interativa que o participante escreve para perguntar qual é o curso. Bem, então, aqui tem o comando com o new test e o new test input para criar o campo, né, a caixinha para o participante escrever. Na sequência, tem o botão Start, que é o botão para começar o experimento, né, para você avançar, para você trocar de tela. Então, o comando, né, o elemento é New Bottom, a gente tem um novo botão, né? Então, até aqui, a gente tem os elementos, a gente programou os elementos que vão aparecer na tela, né, dentro desse New Trial. Daqui em diante, nós temos comandos que são comandos para que essas interações, né, do participante com o programa, né, com o seu experimento, sejam registradas lá na parte de resultados. Então, para que o PCI-BEX registre qual foi o nome que o participante deu, qual foi o curso que o participante escreveu lá nas caixinhas, a gente precisa criar essas variáveis dentro da programação para que elas sejam capturadas e sejam armazenadas nos resultados, ok? Então, a gente cria duas variáveis com o comando newVar, né, que é a variável ID e a variável curso. Se vocês observarem, a gente cria essas duas variáveis, né, e aí, então a gente criou uma variável que chama ID, e qual é o valor dessa variável? Aqui, olha, no set, a gente está atribuindo qual é o valor dessa variável. O valor dessa variável é peg get o test input chamado nome. Então, é isso que esse comando faz. Então, peg o test input chamado nome. E na newVar, a gente vai
pegar, né, o teste input chamado curso. E se a gente voltar aqui, olha, então, a primeira caixa, né, chama nome, e a segunda caixa de texto chama curso, ok? Depois que a gente criou essas variáveis, a gente terminou esse new trial, que é o trial da tela de boas-vindas, né? Fora do new trial, a gente dá um comando chamado log, que é um comando para que o PCIBEX busque a variável que a gente criou dentro do new trial e registre, então, nos resultados, ok? Então, a gente pode observar, né, que a gente vai chamar aqui o ID buscando a variável que a gente criou, getVar, né? A gente criou ela aqui, ó, new var, e aqui a gente chamou essa variável, a gente indicou no programa que nós queremos fazer o log, nós queremos fazer o registro dessa variável lá nos nossos resultados, ok? Hoje eu vou mostrar para vocês no final desse script como ler os resultados no PCIBEX. Então, a gente vai ver como é que isso aparece lá, tá bem? Bem, então, temos aqui a nossa tela, né, de início completa. Vamos ver como é que essa tela fica no experimento, né, na interface com o participante. Então, eu vou pedir aqui, olha, para testar, abrindo uma nova aba. Bem, então aqui está a nossa tela inicial. Então, a gente tem aquele primeiro new test, né, que é bem-vindo. Depois a gente tem uma pequena instrução, né, uma pequena introdução do experimento, né. Neste experimento, você vai ler uma frase, ela deve ser lida rapidamente e com atenção. Depois você deve escolher a melhor opção de imagem para ela, né. Esse foi o texto que a pesquisadora introduziu, né, naquele new test. Depois vem um novo new test, que é o de comando, né, pedindo para que o participante preencha o teste input, né, essa caixa de texto, com o seu nome completo. Vocês devem estar se perguntando, né, por que está aparecendo só esse? Por que não está aparecendo o comando curso, que a gente também introduziu naquela tela? É aí que entra aquele comando wait, né? Se você quiser que o participante, né, só avance para um próximo passo depois de completado o primeiro, né, o primeiro passo, você pode colocar aquele comando wait, que aí o curso, então, só vai aparecer depois que o participante preencher aqui essa caixa de texto, né? Então, isso vai garantir que ele não vai pular etapas, né? Então, aqui eu vou preencher, vou colocar meu nome, dar Enter, e aí, na sequência, vai aparecer, então, a nova caixa, né, de texto com o novo comando. Então, por favor, escreva seu curso na caixa abaixo. Então, vou escrever letras. E vou dar Enter de novo. Aí apareceu o botão de Start, tá vendo? Então, aqui, aquele comando wait, né, foi um comando que a gente, se você não quiser que a tela de bem-vindo, né, que as informações, né, que você vai coletar do seu participante apareçam todas de uma vez, você pode introduzir aquele comando, né, em cada um dos novos elementos para que eles apareçam um a um. Ok? Eu vou fechar aqui e agora a gente vai ver, então, a próxima tela. Muito bem, então vamos abrir aqui a nossa próxima tela. A nossa próxima tela é a tela 1. É uma tela que a Graziele, né, a pesquisadora, introduziu para para que o participante assinasse o termo de consentimento livre e esclarecido. Né? As pesquisas experimentais, né, com seres humanos, com seres vivos, né, com seres humanos, elas precisam de consentimento, né? Mesmo as nossas pesquisas, que não são invasivas, né, que não vão causar nenhum dano ou risco, né, para a vida dos participantes, mesmo essas pesquisas precisam do consentimento, né, explícito de que a participação foi voluntária, né, e os esclarecimentos devidos.
Então, tem várias maneiras em pesquisas online de você coletar o consentimento, né? A gente pode fazer isso do jeito que a Grazi fez aqui, né, com uma tela dentro do experimento, ou a gente pode fazer isso depois por e-mail, quando você coleta na tela inicial o e-mail do participante, você pode depois entrar em contato com ele pedindo essa permissão, né? Ou você pode fazer isso criando um link dentro do experimento para um ambiente externo, por exemplo, para o Google Forms e criar um termo de consentimento dentro do Google Forms, né? Então, isso fica a critério do pesquisador e, algumas vezes, né, também de acordo com o que o Comitê de Ética em Pesquisa da universidade que esse pesquisador pertence aconselha, ok? Então, vamos ver quais foram os comandos que a Grazi introduziu no experimento para essa tela. Então, essa tela chama tela 1, ela também tem um default test, né, que é uma configuração geral para os elementos de texto dentro do trial, né. Então, o primeiro new trial é o nome dessa tela, é assim, o que vai aparecer para o participante, né, termo de consentimento livre esclarecido. Na sequência tem o texto, a gente vai ver esse texto lá aqui, né, no teste do experimento. E tem uma caixa de texto também, né, um new test input, assim como tinha na tela anterior, de bem-vindos, chamado TCLE, né. Para esse new test, a gente precisa da configuração, e vejam, para esse new test também tem o comando wait, né, quer dizer, o participante só vai avançar depois que ele preencher, né, preencher aquela caixa de texto, né. Depois, na sequência, tem o new bottom, né. Observem que aqui, olha, a gente já colocou o comando log dentro do new test. Então, colocou o comando log dentro do new test, resolveu o problema, né? A gente já vai ter registrado esse new test input lá na nossa na nossa página de resultados, né? O programa vai capturar a informação que o participante digitar dentro dessa caixa de texto. Na sequência, a gente tem o botão para passar para a tela seguinte do experimento, né? Vamos ver como é que essa tela aqui fica no experimento? Então, eu vou ter que passar, né, a tela inicial de novo. Então, coloco o meu nome, meu curso, Start. Então, aqui é a tela do termo de consentimento livre esclarecido. Então, todo esse texto aqui, ó, foi introduzido, né, a partir de um elemento new test, né. Essa pesquisa está sendo desenvolvida pela aluna do curso de mestrado em Linguística da UFRJ, Graziele Soares, sob a orientação do professor Marcos Maia. A finalidade deste trabalho é contribuir com a ciência, né? É isso que fazemos. Solicitamos sua autorização para utilizar seus dados em eventos da área e publicações posteriores. Na verdade, esses dados não são os dados pessoais, né, do participante, os dados são os dados das respostas coletadas. Os dados pessoais nunca são divulgados nominalmente, né? Às vezes, dependendo do tipo de pesquisa, a gente precisa divulgar a idade média dos participantes, nível de escolaridade, questões pessoais, né? Questões relacionadas com o perfil do participante, mas isso nunca é feito nominalmente, em hipótese nenhuma, né? A identidade do participante é sempre preservada, né? Então, essa é uma das questões, né, éticas da pesquisa com seres humanos, né, preservar a identidade dos participantes. Então, aqui nessa caixa, a gente precisa dar o nosso de acordo, né? Então, eu vou escrever, eu concordo, dar Enter, e aí vai aparecer o botão de Start para a gente passar para a próxima tela. Então, vamos voltar lá para a gente ver a programação da tela seguinte. Muito bem, nossa próxima tela
é o New Trial chamado tela 2. Nessa tela, a gente vai ter as instruções. Né? Então, essa é uma tela bem simples, ela só tem elementos de texto e um botão para iniciar o experimento. Né? Os elementos que estão aqui, nós já vimos todos. Então, tem um default test, né, para configurar, tem um new bottom, né, para ter um botão, e tem, e termina aqui. Né? Então, essa aqui é a tela de instruções. Vamos lá ver a nossa tela de instruções. De novo, Aline, letras, corda. Aqui está a nossa tela de instruções. Então, vamos realizar um pequeno treino para você se familiarizar com o experimento. Instruções. Leia a frase com atenção e depois clique no botão próximo para ver as duas imagens, A e B. Clique em cima da imagem que você acha que é a melhor de acordo com a frase que você leu. Aperte iniciar para começar. Então, aqui estão as instruções bem simples, né, para aquele experimento. Eu vou mostrar para vocês lá nessa tela que é bem simples, né, como é que ela colocou esse A e esse B aqui em negrito. Isso não é assim. Para colocar em letra maiúscula, todo em maiúscula, é só digitar em letra maiúscula mesmo, né? Aqui, olha, a Graziele usou o código HTML para fazer os diacríticos, né? Para fazer cedilha, para fazer tio, para fazer acento circunflexo, né? Parece que na versão antiga do PsyBex era uma exigência que você usasse a linguagem HTML, né, código HTML para os diacríticos, porque a plataforma foi pensada para o inglês e como o inglês não tem esses diacríticos na escrita, né, eles não se preocuparam com isso e o PsyBex não lia os diacríticos quando digitados diretamente. Mas para essa nova versão, como o PsyBex está muito popular na pandemia, né, parece que eles consertaram isso. E quando esses diacríticos estão entre parênteses, eles são lidos pelo programa, tá? Se você também fizer o seu script no R, como a Andressa mostrou, ou direto no GitHub, como a Júlia mostrou, isso não é um problema. Você pode digitar direto os diacríticos lá e quando você importar para cá, ele vai ler esses diacríticos, né? Quando você faz direto aqui, é que tinha esse problema, mas parece que esse problema foi resolvido, que não precisa mais usar esses códigos HTML, tá? Mas deixa eu mostrar como é que foi que ela... Isso, como é que ela fez o negrito, né, da letra A e da letra B lá nas instruções. Ela usou esse comando aqui, ó, tá vendo? Strong. Então, ela abre, né, com o colchete angulado, né, então, isso quer dizer que a partir desse ponto em que eu coloco strong com os colchetes angulados, o texto, a partir daqui, vai ser em negrito. E onde que o negrito vai parar? Quando chegar no mesmo comando, mas iniciado por essa barra, né, dentro dos colchetes angulados. Então, esse abre e esse fecha o texto que está em negrito. Por isso que o A está em negrito, o B está em negrito, mas o I não está em negrito. Vamos voltar lá na tela para conferir? Então, vejam, o A está em negrito, o B está em negrito, mas o I não está, né? Porque o I ficou fora do comando inicial, strong, e do comando final, certo? Muito bem. Então,
Na sequência, a gente vai para o treino, né? Então, o treino, ele está dentro do elemento template. Por quê? Porque template é o elemento que vai ler uma tabela do tipo CSV com os nossos itens experimentais. Então, vamos ver como é que é essa tabela treino dela antes de olhar para os comandos? Eu vou buscar a tabela e vou abrir ela aqui, ó, nos resources. Abrir essa tabela aqui, né? Então, como a gente já viu, é uma tabela que foi criada no Excel, né? Para cada coluna, a gente colocou os nossos, as nossas etapas, né? Do item experimental, e depois a gente salvou essa tabela como uma tabela .csv, né? Com essa extensão. Quais são as colunas que tem na tabela desse experimento? Tem uma coluna chamada frase, que é o item que o participante vai ler, né, que é o item que tem a ambiguidade que o participante vai ler. É o estímulo, né, linguístico desse experimento. Depois, na sequência, tem o arquivo de imagem A e o arquivo de imagem B. Então, image file A, image file B. E aí, aqui, olha, tá esses arquivos, né? O T1A e o T1B. Na sequência, a gente tem o item, né? A coluna item e a coluna grupo. Então, a coluna item vai indicar qual é o item, né? É uma codificação que o pesquisador faz. E a outra, a coluna grupo, que vai indicar qual é o grupo a que pertence a esses itens. Esse grupo, essa coluna, ela é muito importante nos experimentos em que você tem vários itens e eles precisam ser randomizados entre participantes, né, para que o participante não veja um mesmo item que está em condições diferentes, né? Então, o PsyBex, ele faz isso automaticamente, ele distribui, né, os grupos, né, entre participantes diferentes. Então, mas ele só faz isso se essa coluna estiver, né, essa coluna group estiver na tabela, ok? Então, vamos voltar lá no nosso script para a gente ver. Então, dentro da coluna, dentro do elemento template, né, eu vou evocar a tabela que chama treino.csv, tabela ou planilha, né, que chama treino.csv. Aí, eu vou criar, então, um código para que o PsyBex, ele leia aquelas, para que ele leia, então, as linhas, né, da minha tabela, as colunas da minha tabela e as linhas da minha tabela como itens, né, como partes do meu item experimental. Então, a primeira coisa que eu vou criar é dizer para ele que eu vou criar uma variável que chama new trial, né, uma variável que vai ser um new trial, que chama treino, né, o nome que eu dei para esse new trial é treino, né, e eu estou dizendo para ele que new trial é uma variável, ok? E aí, eu tenho um elemento do tipo new test, que chama frase. Onde que ele vai buscar esse new test? Ele vai buscar esse new test na variável frase, que está dentro da minha tabela treino.csv. Então, está dentro lá da coluna, né, frase. Então, esse comando aqui, olha, tá vendo? Esse variable, ponto, tá dizendo pro PsyBex que é para ele buscar a coluna que chama, o elemento que está na coluna que chama frase, para dentro desse new trial como um new test, ok? Então, esse nome que está aqui, ó, frase, ele tem que estar digitado exatamente como ele está digitado lá na tabela. Se por acaso eu colocar frase aqui com letra minúscula e frase lá na tabela com letra maiúscula, vai dar erro. Se eu por acaso esquecer e colocar frases aqui nessa linha, né, no plural e dentro da tabela tá no singular, vai dar erro. Então, esse nome aqui tem que ser exatamente igual ao nome que está na tabela, ok?
Esse nome aqui, a gente pode colocar o que quiser, né? É o nome que eu estou dando para esse new test, né? Eu podia colocar estímulo, por exemplo. Podia colocar esse nome no lugar de frase, né? Então, aqui, não. O entre parênteses que aparece primeiro é o nome que eu estou criando para o new test aqui na organização do script. Agora, esse aqui que está junto com o variable, não. Esse aqui tem que ser exatamente igual, com a mesma configuração, a mesma formatação do que está na tabela. Ok? Então, aqui, de novo, eu tenho, né, todo elemento new test frase que está lá na coluna frase da minha tabela vai ter essa formatação. Vai ter fonte 2.5 AM, vai ser centralizado e vai aparecer na tela, por isso comando print, né? Depois, então, da frase, vai aparecer um botão, new bottom, né? Esse botão chama próximo, vai estar escrito nesse botão próximo, né? E essas aqui são as configurações desse botão, né? Ele vai ter fonte 1.2 AM, é para ser, né, impresso na tela, por isso print, vai ser centralizado, o programa vai registrar essa ação do participante de clicar no botão, né? O programa deve esperar até que o participante clique no botão para seguir, né, na leitura do script, então para que a próxima tela apareça, e depois que que a ação é feita, ele deve ser removido, né? Essa ação de remover é para que os elementos não fiquem acumulando na tela. Se a gente não colocar o remove, ele vai para a tela seguinte sem tirar o botão de próximo da tela, ok? Então, ia aparecer o botão de próximo na tela e as imagens juntas. A gente tem que fazer a mesma coisa com o texto, a gente tem que remover o texto da tela para que a próxima tela fique em branco para os novos comandos, né? Então, a gente busca esse elemento textual com o comando getText e pede o comando remove. Aqui tem uma questão interessante, olha. Por que eu não posso botar o remove aqui, olha, junto com o new test, né? Na linha abaixo do print aqui, por exemplo. Por que eu tenho que colocar o remove, né, do item do new test aqui? Porque se eu botar o remove aqui, o que vai acontecer? O script ele é lido em sequência, né? Então, ele vai mostrar a frase centralizada na tela e na sequência ele remove. Então, a frase ela só pisca na tela, se a gente colocar esse comando na sequência. Colocando o comando aqui, o que acontece? A frase aparece na tela e fica. Aparece o botão de próximo e fica. Quando o botão de próximo é clicado, né? Quando a gente clica, quando o participante clica no botão de próximo, aí ele é removido, né? Então, porque tem o comando wait, ou seja, espere o participante agir. Então, espere o botão ser acionado para remover. Aí, depois, então, que o botão é acionado e é removido, é que o texto é removido. Senão, o texto ia ser removido antes do botão aparecer. Por isso que aqui a sequência importa. Ele lê o script linearmente. Então, essa ordem, né, faz diferença para a formatação, né, da tela do experimento. Bem, então a gente já sabe que que a ordem vai ser a seguinte: vai aparecer a frase e um botão de próximo, e o participante vai clicar nesse botão de próximo e vai sumir a frase e vai sumir o botão. O que vai aparecer? Vão aparecer as imagens que a gente programou lá na nossa tabela CSV, né? Então, mais uma vez, ó, eu vou usar o comando new image para, então, criar, né, um elemento de imagem. Aqui eu posso definir, né, o tamanho,
né, dessa imagem para que fique padronizado. Vamos supor que você buscou imagens na internet, né, que tem tamanhos diferentes. Aí, com esse comando, você padroniza, você coloca todas as imagens do mesmo tamanho, né? E essa imagem, uma imagem vai chamar A e a outra imagem vai chamar B, né? E mais uma vez eu tenho variable. Esse variable é para buscar, então tá indicando, né, onde que eu, PCIBEX, devo buscar a imagem que vai aparecer nesse ponto, lá na coluna que chama Image File A. Então, mais uma vez, o nome aqui, olha, aqui e aqui. Ele tem que ser exatamente igual ao nome que está na tabela. Observem que aqui no script da Grazi, o comando print, ele está com barras. O que isso significa? Que esse comando aqui não vai ser lido. Esse comando virou um comentário. A gente usa as barras para comentar o script. Scripts comentados são ótimos, né, para que a gente entenda os comandos. O script que a Andressa apresentou para vocês e que está disponível para vocês na aula sobre leitura automonitorada, está todo comentado. Então, aquilo ajuda, né, o pesquisador iniciante, né, o programador iniciante no PCIBEX, a lembrar, né, e a saber o que esses comandos fazem. Por que o print foi transformado em comentário aqui nesses dois comandos de image, né, de new image? Vou botar eles na mesma linha aqui, para ficar bonitinho. Porque a gente vai usar um comando que já foi usado também nos outros scripts, né, que é um comando de canvas, que é um comando para configurar os elementos na tela do computador, né, na tela do participante, né, que o participante vai ver. Então, a gente não usa o print na imagem em si, a gente usa o print no canvas, ok? Então, o new canvas, ele serve para que você configure, né, as imagens, da maneira como as imagens vão aparecer para o participante. Então, aqui, olha, a gente vai colocar a primeira imagem, né, a 50, se não me engano, essa configuração aqui é em pixels, né, então a gente vai colocar a 50 pixels na horizontal e a 150 pixels na vertical, tá? Então, o primeiro número aqui é a coordenada, né, na tela, na horizontal, e o segundo número é na vertical, tá? Então, observem que na vertical a gente vai colocar as duas imagens na mesma altura, então elas vão aparecer alinhadas, né? Só que eu quero que uma apareça mais à esquerda e a outra mais à direita. Por isso, a primeira aparece a 50 pixels e a segunda a 450 pixels. Então, elas vão ficar, né, mais ou menos assim na tela. Esse número que vem junto do New Canvas é a dimensão da tela. Você pode também aumentar ou diminuir a dimensão da tela, ok? Na sequência, a gente precisa estabelecer qual é o mecanismo que o participante vai usar para poder escolher a imagem, né? Então, esse New Selector é o elemento, né, que vai... É o comando que vai estabelecer isso. Qual é o elemento, né? Como que é o método que o participante vai usar para escolher a imagem. Então, a gente busca as imagens, né? Então, o comando new alguma coisa traz um novo elemento para o script, e o comando get alguma coisa busca esse elemento que já foi programado anteriormente, né? Então, a gente vai buscar com o get image a imagem A e a imagem B, e nós vamos estabelecer que as teclas Z e M vão ser as teclas do teclado
que vão ser comandos, né, para escolher a imagem A e a imagem B. Por que Z e M? Porque Z e M são teclas, né, se você olhar aí no seu computador, elas estão mais ou menos equidistantes, né, uma à esquerda e outra à direita, então elas vão estar mais ou menos alinhadas, né, com as imagens A e a imagem B na tela do participante, né. Então, isso a gente faz com esse comando keys, ok? O selector vai ser registrado, obviamente, esse é o registro mais importante, né, dos resultados, e esse comando também, ele precisa que o participante, o programa precisa esperar que o participante faça essa ação, né, que ele clique, escolha para avançar, né? Então, por isso, o comando wait. Aí, eu quero mostrar uma coisinha para vocês, olha. Estão vendo esse parênteses aqui? Qual elemento que esse parênteses está fechando? Ele parece estar aqui solto, né? Mas ele não está solto. Se ele tivesse solto, ia ter alguma mensagem nessa linha aqui de erro. Ele não está solto. Como é que eu sei qual é o elemento que esse parênteses aqui está fechando? Se você fizer isso aqui que eu fiz, olha no script, colocar o cursor, né, logo na sequência do parênteses e rolar a tela para cima, ele vai te indicar de amarelinho quem é o parênteses irmão. Então, olha que legal. Aquele parênteses, esse parênteses aqui da linha 140, está fechando o new trial, que chama treino. Né? Então, se a gente fizer assim, olha, ele foi aberto aqui e foi fechado lá. Então, ele foi aberto na linha 101 e foi fechado na linha 140, tá? Esse é um recurso muito bom, né, para a gente encontrar problemas no script, né? Encontrar parênteses que estão sozinhos ou se a gente fechou um parênteses com um irmão errado, né? Observem que, assim como lá na tela inicial, o comando log aqui, olha, esses dois comandos logs, eles estão fora do new trial, mas eles têm que estar dentro do template. Por quê? Porque esse log aqui, vão ser elementos que a gente vai buscar lá na tabela, a gente vai buscar o grupo e o item para ficarem registrados lá nos meus resultados. E eles são elementos que estão dentro da tabela. Então, eles têm que estar dentro do template, ok? Mas eles não são elementos do trial em si, porque o grupo e o item não fazem parte do estímulo em si, né? O que faz parte do estímulo lá na nossa tabela é a frase e as imagens, que vão ser as opções de escolha do participante. Então, esses dois elementos, eles são elementos de controle do pesquisador. O pesquisador precisa saber qual foi o grupo que aquele participante respondeu, né? A que grupo que ele pertence. E qual foi o item que ele respondeu, né? Então, para que ele não tenha que buscar lá na tabela, né, o tempo todo, essa frase aqui, qual era? Né, essa frase aqui, ela estava relacionada com qual condição, com qual item experimental. Então, a gente já dá uma codificação para esses itens e coloca esse elemento lá no nosso arquivo de resultados, ok? Então, esse parênteses aqui, olha, da linha 144, ele é irmão desse parênteses aqui do template. Olha, quando eu coloco aqui, e se eu quiser fechar, eu fechei o template inteiro, ok? Então, esse recurso é muito legal. O parênteses da linha 144 é irmão, tá fechando, né, o parênteses da linha 99. Vamos ver como é que ficou essa tela de treino lá no nosso experimento? Eu vou voltar aqui para ver se eu consigo. Acho que vai dar certo, vou conseguir partir daqui.
Então, a gente tem um primeiro item, né, que é a frase que estava lá na nossa tabela, a meia foi rasgada, próximo, vou apertar o botão, tem umas duas opções de imagem, tá vendo? As duas estão a 150 pixels na vertical, e uma está a 50 e a outra a 450 na horizontal, ok? Vou escolher clicando, eu posso escolher tanto usando o mouse, clicando em cima da imagem, ou apertando as teclas Z e M do meu teclado, né? Eu vou usar o meu mouse. Passo para o próximo item do treino. Então, a janela foi quebrada, próximo, escolhi a imagem. O pinguim foi chocado, próximo, escolho a imagem. Terminou, a gente passa para a tela de aviso, né, para o participante de que o treino acabou e o experimento vai começar. Vamos ver a programação dessa tela lá no nosso script. Então, é essa próxima aqui, a tela 3. Essa tela é muito simples, né? Ela só tem elementos de texto e um botão de iniciar. Acho que eu vou passar direto porque a gente já viu todos esses comandos, né? Então, lá no script, lá no experimento, né, tem a mensagem. Agora que você já praticou, vamos iniciar o experimento. Clique em iniciar quando estiver pronto para começar. Nesse ponto aqui, é bom você pedir ao participante, por exemplo, para só continuar se ele estiver num ambiente silencioso, sem distrações, né? É bom avisar quanto tempo vai demorar. Então, algumas informações são importantes, né, nessa fase. Então, você pode colocar aqui texto, né? Mais texto, passando essas informações, né, para o participante. Na sequência, a gente tem um outro template, que agora é o template para valer, né? O template com os itens experimentais, que vai chamar Experiment. Lembram lá no sequence que essa tela aqui, esse template, ele vai ser randomizado. Então, cada vez que o experimento for feito por um participante, a sequência dos estímulos vai ser diferente, porque ele vai randomizar a busca da linha lá dentro da tabela, que cada linha é um item, né? Então, ele vai randomizar essa busca das linhas dentro da tabela. Ok? Vamos lá. Então, essa tabela chama My Table, ela tem que estar aqui, né? Nos resources, a de treino está aqui, a My Table está aqui. Vou abrir ela para a gente ver. Ela tem as mesmas colunas, né, do treino: frase, imagem 1, imagem A, imagem B, item e grupo. Então, ela tem aquela mesma configuração, igualzinha. Eu vou passar direto nessa parte também. Ela cria uma variável que vai ser um new trial, né? E aí, essa variável, ela vai ser relacionada com as colunas da nossa tabela. Então, tem a variável frase, que é o texto, né, que aparece, o estímulo linguístico que aparece. Tem o botão, na sequência, né, depois que esse botão é acionado, que o participante, então, interage, o botão some, a frase some e aparecem as imagens, que são as opções de resposta. Essas imagens são configuradas na tela pelo New Canvas, né? Nós estabelecemos os seletores das imagens, né? Com o comando New Selector, e depois a gente estabeleceu o log. Eu vou tirar essa linha aqui. Eu ia colocar uma coluna a mais na tabela, mas mudei de ideia. E depois a gente estabelece, né, que o log, que o grupo, né, os itens da tabela, grupo,
as colunas da tabela, né, grupo e item também devem ser registradas nos resultados, apesar de não fazerem parte do trial em si, ok? Então, esse parênteses aqui, ó, da 204, tá fechando o nosso new trial, e esse parênteses aqui da 209 tá fechando o nosso template lá na linha 164, ok? Então, os elementos têm que ser sempre abertos e fechados, né, por parênteses. E os elementos dentro de um elemento, então, por exemplo, os elementos dentro do new trial, né, new test, new bottom, new image, eles têm que estar sempre separados por vírgulas, né, isso também é importante da gente lembrar. Eles têm que estar sempre separados por vírgulas, senão o programa não lê. Esses são erros comuns na programação, a gente esquecer vírgulas, esquecer parênteses, e aí acontecer problemas, né, na leitura do script. Vamos ver como é que ficou, então, a configuração do experimento? Então, a bala foi achada. Vejam que a letra está bem grandona. Por que ela está grandona? Porque a gente programou lá para ela ficar grandona. Olha. Quando a gente tem aqui o new test, o new test da frase, o tamanho da letra que eu pedi é 2.5 EM, né? E o tamanho da letra que eu pedi dentro da caixa de botões é 1.2 EM. Então, aqui eu pedi uma letra grande, aqui eu pedi uma letra média. Quando a configuração está aqui, né? Esse aqui é o tamanho da letra 2,5, esse aqui é o tamanho da letra 1.2. Então, do próximo, escolha as imagens. A manga foi cortada, manga de camisa ou manga fruta? A boca foi sujada, boca do copo ou boca da criança? A tela foi quebrada, tela do celular ou tela de futebol? Escolher a do celular. Muito bem. Então, o intuito da pesquisa da Grazi era verificar palavras, né, que têm duplo sentido, palavras que são homônimas ou polissêmicas, se elas têm um sentido preferencial, era alguma coisa nessa linha. Não vou entrar em detalhes, porque, de fato, eu não me lembro de detalhes, né, da pesquisa dela, mas era bem interessante, e esse é uma amostra, né, de como a gente pode testar questões de ambiguidade lexical como essa com um experimento, né. Bem, para fechar o experimento, tem a tela final, é a tela em que você avisa o seu participante que o experimento acabou e que agradece a participação, né? Como eu disse, você pode optar por criar nessa tela aqui um link externo para que o participante assine o termo de consentimento livre esclarecido em um ambiente externo ao PCI-BEX, tá? Então, isso também é possível. Tem indicações lá na documentação do PCI-BEX de como criar, né, links para páginas externas. O último comando que tem nesse script é esse comando aqui, ó, set option, counts for progress bar, falso. O que é isso aqui? Esse comando aqui é para ajustar essa barra de progresso aqui, olha. O que aquele comando está fazendo? Ele está dizendo que não conte a tela final como parte da barra de progresso. Então, a tela final é como se eu perguntasse assim, a tela final conta para a barra de progressos? Falso, não conta. Então, eu não preciso de nenhuma ação nessa tela final para que a barra de progressos fique completa, né? Então, a barra de progresso conta só até o último elemento do template, né, experiment, do new trial experiment, ok? A gente também pode tirar essa barra de progresso, se você não quiser, né, que o participante acompanhe, saiba que está chegando no fim o experimento ou não, porque isso em
alguns casos pode criar uma ansiedade, né? Se o experimento for grande, a barra fica bem grandona, e aí o participante pode ficar com preguiça. Então, a gente pode tirar. Tem um comando para tirar essa barra de progressos também. É só consultar lá na documentação do PCI-BEX, ok? Então, muito bem. Vimos como programar, né, um experimento com imagens no PCI-BEX, né? Uma coisa que eu não falei, mas eu acho que já foi falado em aulas anteriores, né? É que todas as imagens que foram usadas, né, que foram referenciadas aqui dentro das tabelas, tanto da tabela de treino, como da tabela do experimento em si, que eu deixei a tabela aqui bem curtinha, mas é claro que o experimento da Grazi não tinha só 4 elementos, né? Eram vários itens aqui, mas para efeito do curso, eu deixei bem curtinho para agilizar, né? Então, todas as imagens, elas têm que estar aqui dentro do Resources. Se esse conjunto de imagens passar de 64 megas, a gente precisa colocar essas imagens num repositório externo e fazer a sincronização, né? Como a Júlia explicou usando o GitHub, né? Através desse campo aqui, tá bom? Muito bem, então vou fechar aqui. Vou parar a apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desses modelos de scripts, né? Eu acho que com essas explicações e o que a gente viu até aqui, vocês vão ser capazes, né, de olhar outros tipos de script, aqueles que estão disponíveis, né, na página, e olhar a documentação e entender como é que é a lógica, né, dos comandos, e vão conseguir criar os experimentos de vocês com as peculiaridades, né, as particularidades que vocês precisam, tá? Eu vou mostrar para vocês agora uma parte muito importante e que não é trivial, que é a leitura do arquivo de resultados, tá? Para fazer isso, eu vou mostrar num PowerPoint, porque no PowerPoint eu fiz recortes para a gente conseguir ver mais fácil, tá? Mas eu vou mostrar também, como eu mostrei na primeira aula, né, o link para ver os resultados está dentro ali daquela tela, né, de comandos do PCI-BEX. Tem um campozinho assim bem à direita escrito Results. É só clicar ali e você pode exportar, né, na verdade. Você pode exportar aquele documento como uma planilha CSV, ok? Eu vou mostrar agora, então, vou apresentar de novo. Vou mostrar aqui para vocês como ler as telas de resultados. Então, essa aqui é uma tela de resultado do teste de leitura automonitorada, né? Essa tela aqui é da versão antiga do PCI-BEX, tá? Na versão antiga que tinha esse cabeçalho vermelho aqui e tinha esses botões aqui, ok? Mas a tela em si é a mesma, exatamente a mesma na versão nova. Então, eu não fiz outro print de tela, tá? Porque não faz diferença. Então, a tela de resultados aparece assim, ó. Então, tem a data em que aquele resultado foi coletado, tem a máquina em que aquele experimento foi feito, né? Aí tem alguma indicação aqui sobre a randomização, né, do experimento, né? E na sequência, o que a gente tem? Como eu disse para vocês, esse arquivo, ele é um arquivo CSV, né? Então, de valores separados por vírgulas. Essa aqui, ó, a linha
567 a linha 568 são linhas de respostas dos participantes. Cada elementozinho aqui, ó, que está separado por vírgula, é um elemento que o PCI-BEX registrou. Mas que elementos são esses? São esses elementos que estão enumerados aqui, ó. Então, por exemplo, esse primeiro número grandão aqui, ó, que começa com 16 e termina com 41, é o tempo em que os resultados foram recebidos, né? Então, esse número aqui vai ser igual para todos os participantes. Por quê? Porque esse tempo aqui é o tempo em que aquele comando send results entrou em ação, que é lá no finalzinho do experimento, né? Então, naquele tempo, no tempo em que o send results foi acionado para aquele participante, foi registrado aqui, tá? Aí, na sequência, eu acho que eu vou mostrar numa próxima tela, que eu acho que tá melhor, isso, que tá mais nítido, né? Então, esse aqui é o primeiro. Na sequência, o que a gente tem? O ID do participante. Então, aqui tem um código, né, de ID do participante. Na sequência, a gente tem controller name. Isso aqui é interno do PCI-BEX, né? Então, pen controller é o controller name. Depois a gente tem número do item, elemento, tipo, grupo, tá vendo? O grupo tá nulo. Depois a gente tem pen element type, pen element name. Então, tem algumas informações aqui que não são necessárias, né? Quais são as informações que vão ser necessárias para a gente? Depende do nosso experimento, né? Em alguns experimentos, é necessário para a gente saber o tempo, o event time, que é o tempo de reação, quanto tempo o participante demorou para responder aquele item. No teste de leitura automonitorada, é exatamente isso que a gente quer saber. A gente quer saber o tempo que o participante gastou para apertar o botão de barra de espaços e ler cada pedacinho da frase, né? Então, esse elemento é importante. Em outros experimentos, como no experimento auditivo ou no experimento de imagens, o que mais nos interessa saber é qual foi a escolha do participante, né? Se ele escolheu a interpretação A ou a interpretação B, se ele escolheu a imagem A ou a imagem B, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente vê isso aqui na tela de resultados. Então, aqui, olha, a gente tem uma tela de resultados de leitura automonitorada. Esse aqui, da linha aqui, olha, 689 a 697, a gente tem um único item de leitura automonitorada. Vou avançar que vai estar aqui num close, né? Bem, então aqui, olha, a gente tem todos esses elementos iniciais que não nos interessam muito, né? A gente tem aqui que tipo, né, de item experimental que é esse? É um dashed sentence, né? E isso aqui, daqui em diante, nos interessa, olha. Né? 1, 2, 3, 4, 5. O que é isso aqui? O que são esses números que estão aqui, olha? É o 10 aqui, ó, parâmetro, né? Na verdade, isso aqui é a sequência de pedacinhos do nosso item experimental, né? Que era um item de leitura automonitorada, leitura em fragmentos, né? Cada pedacinho da frase aparecia quando a gente apertava a barra de espaços, né? Então, isso aqui é a indicação da sequência dos pedacinhos. Bem, e aqui qual é esse pedacinho, né? Então, aqui, depois do número, né, do parâmetro, a gente tem o valor. Qual era o valor desse parâmetro? Então, o 1 era mesmo, o 2 com sono, e aí vai na sequência até formar a frase inteira. Nesse tipo de experimento de leitura automonitorada, às vezes não nos interessa o tempo que o participante leu cada um dos pedaços. Na verdade, a gente vai ter o que a gente chama de fragmento, de segmento crítico,
Então, tem 1, 2 ou 3 segmentos da frase que são mais importantes, que é onde acontece uma ambiguidade, onde a gente pode inserir, por exemplo, um desvio de concordância e ver se isso interfere na interpretação, se o participante percebe, né? Então, o teste de leitura automonitorada, em geral, a gente não quer os dados de tempo de leitura de todos os fragmentos desde o início, né? A gente quer de alguns fragmentos. Então, aqui, quando a gente transformar esse arquivo, né, numa planilha CSV, eu posso, a partir de um filtro, estabelecer quais são os elementos que eu quero analisar o tempo de reação, né? Vamos supor que eu queria o 5, o 6 e o 7. Então, eu posso, lá no Excel, criar um filtro e dizer, eu só quero os fragmentos 5, 6 e 7 para montar uma nova planilha, ok? O que a gente tem na sequência? Então, aqui a gente tem o tempo, o event time, né, que é o tempo em que aconteceu o evento, né? O grupo, aqui era grupo U, né, que era grupo único, o item, né, que é o elemento 14, e agora a gente chegou no elemento importante, que é o elemento 15, que é o reading time. Então, esse reading time é o tempo que a pessoa gastou, então, para ler do momento que a linha apareceu e a gente que apareceu o primeiro trecho até o participante apertar a barra de espaços para vir o próximo trecho, né? Para esse tipo de experimento, né, de leitura automonitorada, o PsyBax já dá o tempo real, né, o tempo final, digamos assim, de leitura. Então, aqui significa que o participante demorou 405 milissegundos, em milissegundos, tá, gente? 405 milissegundos para ler a palavra mesmo. Depois ele demorou 304 milissegundos para ler as crianças. Depois ele demorou no final 415 milissegundos para ler de Natal. Ok? Então, aqui a gente tem o tempo. Lá na frente, olha, a gente tem a resposta que foi selecionada, né? Então, tem um comando que chama selection, tá vendo? Então, vai ter o comando que chama selection e, na sequência, qual foi a resposta dada. Então, aqui, ó, a resposta dada foi M. O que significa M? Significa que ele apertou o botão M, né, no teclado. Então, a gente tem que saber como foi que a gente programou o experimento, qual foi a resposta para aquele item que a gente colocou na letra A e qual foi a resposta que a gente colocou na letra B. Nesse experimento de leitura automonitorada, era uma pergunta do tipo sim, não, né, do tipo, era noite de Natal? Sim, não. Então, se ele apertou a M, é porque ele escolheu não, né? Isso faz parte da nossa programação lá do script, né? Então, um conselho que eu dou é você programar uma coluna, né, no seu script, dizendo qual é a resposta que você espera, se você espera a resposta sim ou resposta não. Isso vai facilitar depois a sua leitura dos resultados, tá? Aqui, olha, tem um exemplo da resposta, né, da seleção daquele botão de escolaridade. Então, aqui, ó, tem drop down, tá vendo? Que era o tipo, né, de caixa com opções, que chamava escolaridade, e qual foi a opção selecionada? Pós-graduação. Aqui, olha, está indicando quais elementos são de instruções e quais elementos são de experimento. Isso aqui é de acordo com o nome que você programou na tela, né? Então, nesse que a gente acabou de ver, por exemplo,
tinha uma tela que chamava treino, então aqui nessa parte dos resultados vai aparecer treino, e tinha uma que chamava experiment, então aqui vai aparecer experiment, tá? Então isso depende do nome que você colocou lá no script. Agora, como ler tempo de reação em outros experimentos que não sejam de leitura automonitorada? Nesse caso, a gente tem que fazer uma continha. Então, assim, a tela de resultados do PsyBex não é muito fácil, né, de mexer. Que continha que a gente tem que fazer? Vamos pensar lá no nosso teste auditivo. A gente ouvia uma frase e apertava o botão de próximo, não é? Então, o participante dava um comando, o comando de próximo. Na sequência, apareciam as duas frases, né, de interpretação, e o participante escolhia letra A ou letra B, não é? Então, o PsyBex, ele vai registrar o tempo em que o participante clicou no botão de próximo, então tá aqui, né? Botão próximo, a ação foi o clique, e o tempo que o participante selecionou a resposta que ele selecionou nesse exemplo aqui foi a resposta A, e aqui tá o tempo, né? Que é o elemento 12 aqui, ó, o event time. Para eu saber quanto tempo ele demorou para escolher a opção A, eu tenho que fazer esse tempo do selection event time, né, esse que está aqui em verde, menos o tempo do clique, menos o event time do clique, que é esse aqui que está em vermelho, né? Então, fazendo esse valor aqui, ó, todo, menos esse valor aqui todo, eu tenho o tempo de reação, que foi de 12.761 milissegundos. Ok? É isso. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas, né, sobre a leitura dos resultados, que é uma parte mais complicada, eu acho, do PsyBex, entre em contato com a gente, tá? Mas, como eu disse, como ele pode ser transformado, né, em uma tabela CSV, a partir do Excel, é fácil aplicar filtros e limpar essas informações que não são importantes, tá? Para você ter uma tabela que depois pode ir para um teste estatístico, né? Para você fazer os levantamentos que vão te mostrar, né, o que os resultados indicam. Ok? Então, muito obrigada por terem participado até aqui. Espero que tenha sido útil. Agradeço muito a Andressa e a Júlia pela parceria nesse curso, e sejam todos bem-vindos ao PPG Linguística da UFJF. Tchau, gente.